Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Ordem na Conversa. Nossa entrevistada de hoje é a advogada Ingrid Dantas, presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB Alagoas. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Muito obrigada, Eduardo. É sempre um prazer estar aqui com vocês, a gente ter esse momento de diálogo para colocar realmente na mesa como que a comissão ela vem atuando, como que a gente pode ajudar você que está aqui nos escutando. Então, sempre um prazer e vamos à conversa. Ingrid, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre a função mesmo da Comissão de Ensino Jurídico. O que é que faz essa comissão aqui na OAB? Então, Eduardo, a Comissão de Ensino Jurídico da OAB ela faz uma ponte entre o aluno da graduação e a sua futura casa, que é a OAB de Alagoas. Então, através da comissão, nós atuamos juntos às instituições de ensino para que a gente possa, ao mesmo tempo, fiscalizar e também incentivar o ensino jurídico aqui do nosso estado. Então, é um trabalho colaborativo, mas que não deixa de ser também um trabalho de fiscalização, para que a gente garanta de forma contínua a qualidade do ensino jurídico aqui do nosso estado. A gente falando de forma mais concreta, né? Que medidas ou quais ações a comissão ela vem realizando ao longo desses quase 2 anos de gestão? Foram muitas, eu vou até conversar aqui olhando para vocês, porque a gente realmente teve uma atuação e uma atuação bem diversa. Então, desde visitas às instituições de ensino para que a gente pudesse verificar se a faculdade está ali cumprindo com todas as suas funções, se a biblioteca está atualizada. A gente faz um trabalho com a pontezinha com o Conselho Federal da OAB, em que ele nos solicita para, por exemplo, fazer visita também às instituições para fins de um reconhecimento de curso. Então, a gente faz esse trabalho junto à instituição, que é um trabalho de fiscalização e que dialoga bastante com o Conselho Federal da OAB, e a gente também criou, no âmbito da OAB Nacional, o primeiro selo estadual, que é sócio-sensível, que é o selo OAB Indica. Então, a gente, em 2 anos, realmente vem trabalhando para fazer a diferença para os nossos alunos. O que significa esse selo? Assim, como é que ele funciona? O que é o OAB Indica? O selo OAB Indica, ele é um selo que, mais uma vez, ele conversa com o Conselho Federal, que está lá em Brasília. E ele dialoga com o selo OAB Recomenda. Mas eu vou devagarzinho aqui para a gente entender. Nacionalmente, a gente tem o selo OAB Recomenda. O selo OAB Recomenda, ele traz uma chancela nacional para as faculdades, e aí de todo o Brasil, em relação à qualidade do curso. Só que o que a gente percebeu? Que nós precisávamos olhar para as instituições de ensino do nosso estado para poder compreender as particularidades das nossas faculdades, as dificuldades do ensino alagoano. Então, a gente criou dentro da OAB Alagoas o selo OAB Indica. Ele tem critérios diferentes do selo OAB Recomenda e ele leva em consideração, por exemplo, o número de professores, mestres e doutores, se a biblioteca está atualizada. Ela leva em consideração de uma forma extremamente inovadora a existência de critérios de acessibilidade para que a gente garanta um espaço plural nas nossas universidades. Então, o selo ele tem 5 componentes que dialogam para garantir que o nosso ensino aqui do estado ele seja um ensino de qualidade. Então, no próximo ano, 2024, nós vamos estar entregando pela primeira vez o primeiro selo OAB Indica, aqui inclusive da nossa OAB, no âmbito do nosso estado. Você, voltando um pouco a esse tema, né, da qualidade do ensino jurídico aqui, qual é hoje a realidade, Ingrid, do nosso ensino jurídico no estado? O Eduardo já começou fazendo pergunta bem difícil, né, Edu? Então, veja só, a gente precisa, ao mesmo tempo, reconhecer a qualidade do que a gente tem, mas sem perder de vista como a gente ainda pode melhorar. Então, nós temos no nosso estado, das várias universidades, são mais de 30, apenas 2 que receberam o selo OAB Recomenda. Isso nos chama a atenção. Por quê? Porque a gente precisa pensar que existem mais de 20 e tantas que não conseguiram alcançar esse patamar, que é de reconhecimento pelo Conselho Federal da OAB. Então, isso é uma questão. Ao mesmo tempo, nós temos sim faculdades que estão ali, atuantes, propositivas, com núcleo de práticas jurídicas desenvolvidos, pensando na qualificação do seu aluno. É por isso que eu digo que a gente não pode olhar nem só para o bom, nem só para o ruim, mas entender o ensino jurídico aqui do nosso estado, em especial, como um processo contínuo de aprimoramento. E para isso a OAB ela precisa estar próxima das faculdades, para que o aluno saia, quando sair daquele ambiente, ele entenda aqui realmente como a sua segunda casa, e não como um espaço frio, longe, que é inacessível. Você falou aí de estar próximo dessas faculdades. Como é que se dá esse processo de interlocução?
Aqui na OAB a gente faz a interlocução, seja através da nossa comissão, seja também com o Conselho da Jovem Advocacia, em que a gente tem no próprio Conselho da Jovem Advocacia integrantes graduandos, ou seja, a gente ajuda a trazer para dentro da OAB esse diálogo. A Comissão de Ensino Jurídico, ela se dirige, ela faz visita às faculdades. E a gente sempre estabelece um canal de comunicação, que é um canal de comunicação livre, para que o aluno ele possa vir até nós e falar, olha, a gente está com dificuldade nisso daqui. Porque se a gente não entende o nosso aluno como nosso principal interlocutor, a gente não consegue escutar quem está precisando. Porque, no fundo, quem é o nosso destinatário? São os alunos. A gente quer que esses alunos saiam da faculdade preparados para que eles não encontrem uma realidade no mercado de trabalho. Até anterior, né, muitos não conseguem aprovação na OAB. Então, veja como a função da comissão ela é muito importante quando a gente pensa até no acesso à justiça, na garantia da efetivação da justiça no nosso país, no nosso estado. O aluno que não encontra um bom ensino jurídico, ele não consegue, por exemplo, ser aprovado no exame da ordem. E com isso ele não consegue ingressar e começar ali a sua atividade profissional. Então a gente precisa estar junto das instituições para garantir que os alunos, as alunas recebam todo o apoio que eles precisam, seja o apoio técnico, seja também o apoio prático profissional. Nesse processo de escuta, Ingrid, com certeza vocês acabam traçando um panorama das instituições. Hoje, quais são os principais desafios enfrentados por essas instituições e quais são os principais desafios na área do direito, na formação nessa área? Um dos grandes desafios que eu coloquei é um desafio comum, seja para as faculdades do nosso estado, seja do âmbito nacional, é lidar com essa virtualização da vida que a gente teve com a pandemia e nesse pós-pandemia. Isso envolve, inclusive, uma questão muito sensível quando a gente está falando sobre ensino jurídico aqui no nosso país, sabe, Eduardo? Porque a gente percebeu nos últimos anos, já vinha numa escalada e a gente teve uma guinada massiva na pandemia de cursos 100% online de direito. E isso, na nossa percepção, inclusive alinhado mais uma vez com o Conselho Federal, se reproduz em uma diminuição da qualidade do ensino jurídico do nosso país. Então, hoje, um dos grandes desafios é como é que a gente vai lidar com o aluno pós-pandemia, que é um aluno extremamente conectado, que está lá com o seu telefone, mas sem perder de vista a importância de estarmos em sala de aula. Porque o que a gente viu é que essa migração massiva para o 100% online, para o EAD, não foi positiva do ponto de vista dos cursos de direito, seja do nosso estado, seja do nosso país. E como manter esse equilíbrio? Hoje, a recomendação que a gente segue aqui no estado e também que está alinhado lá com o Conselho Federal é que, inclusive com recomendação ao MEC, é que seja proibido tanto o funcionamento quanto a abertura de cursos na modalidade EAD. Por quê? É importante que a gente traga o virtual, é importante que ele esteja presente, mas ele não é suficiente quando a gente pensa numa formação de um aluno, de uma aluna, do ponto de vista da sua formação jurídica. Então, há uma nota do Conselho Federal direcionada ao MEC, no sentido de que seja proibido, de que seja repensado, inclusive, as normas do nosso país, e que a adoção dessa modalidade online ela se limite a 20%. Assim, a gente conseguiria garantir essa interlocução que é muito positiva. Eu faço doutorado na UNB e a gente tem esses momentos presenciais, mas a gente também tem as aulas que são online, então a gente consegue conectar pessoas que estão no Brasil inteiro, isso é legal. Então, às vezes a gente consegue trazer, por exemplo, para uma faculdade, eu fiz isso numa das instituições que eu leciono, a gente conseguiu trazer um professor que estava lá em Curitiba. Então, olha que legal, a gente traz o professor para poder dialogar. Isso é muito positivo, a gente garante uma transversalidade do ensino, a interlocução, é legal conhecer novas pessoas de network. Mas um curso de direito 100% nessa modalidade, no nosso sentir e também no sentido do Conselho Federal, empobrece a qualidade do ensino jurídico do nosso estado e isso é super prejudicial para você, para o nosso aluno. Eu vou agora lhe fazer uma provocação. Você fique à vontade para responder como você achar mais conveniente. A gente viu uma proliferação de faculdades de direito ao longo desses últimos anos aqui no estado e esse é um fenômeno que acontece em todo o Brasil. Os estudantes de direito hoje aqui de Alagoas, eles saem preparados para encarar essa profissão com tantos concorrentes e com pessoas tão capacitadas? Edu, infelizmente não. É uma constatação que é uma constatação dura de se fazer, mas ela não deixa de ser mais uma forma da gente buscar melhorar. Então,
a grande parte do nosso aluno, e aí eu estou colocando, a gente está pensando numa resposta que é uma resposta que seja geral e não particular. A maior parte dos nossos alunos não encontram uma realidade em que vão sair ali da faculdade se sentindo preparados. É por isso que eles buscam cursinhos, eles buscam até, por exemplo, cursinhos para conseguir uma aprovação no exame, passam anos ali tentando ser aprovados na OAB. Então a realidade do ensino jurídico aqui do nosso estado, ela é dura. Os nossos alunos saem se sentindo despreparados, perdidos, ingressam no mercado de trabalho e fazem, e aí, por onde eu começo? E a gente tem várias iniciativas aqui da própria OAB para trazer esse aluno para perto, esse jovem advogado, mas ainda assim, veja como é difícil, porque o aluno se vê assim, e agora, o que é que eu faço? Como é que eu vou ingressar, por exemplo, eu trabalho com advocacia eleitoral, como é que eu vou ser um advogado eleitoral, sendo que eu olho aqui para o mercado e o mercado, ele não me dá uma brechinha? Ou então eu vou entrar no mercado de trabalho ganhando uma remuneração que é completamente desproporcional à qualidade do serviço dele, que é um jovem advogado engajado que vai atrás. Então a realidade, ela não é uma realidade que ela é dura. E a gente precisa, inclusive, olhar para isso para que a gente possa pensar, e aí, como é que a gente pode fazer? Ingrid, hoje existem quantas faculdades, de uma maneira geral, na área de direito aqui? São mais de 30, entre 33 e 35. A gente fez em Alagoas. A gente fez um mapeamento. Algumas a gente tem dificuldade até de encontrar a sua localização, por exemplo. Mas, pelo nosso mapeamento, entre 30 e 35 faculdades. Hoje, a Comissão de Ensino Jurídico, ela está presente só em Maceió ou vocês também têm braços no interior do estado? A gente tem braço no interior do estado, a gente dialoga com as faculdades de todo o estado de Alagoas para que elas sintam em nós uma ponte realmente de aprimoramento do ensino jurídico. E é importante a gente lembrar disso, de que é claro que a Maceió é importante, mas a função da nossa comissão não se restringe a Maceió. Ela está aqui para pensar e ajudar a todos que estão dentro desse universo que ele tem realmente um condão de transformação que é muito bonito. Eu sou entusiasta do ensino e do ensino jurídico em especial e através das nossas faculdades a gente tem ali uma real possibilidade de emancipação do nosso aluno. De fazer o aluno pensar diferente, de pensar de forma crítica, e aí ele entra no mercado de trabalho de uma forma preparada, ele entra inclusive com a possibilidade de fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. E aqueles alunos que estão assistindo a gente, Ingrid, e que querem de alguma forma contribuir com a melhoria você é eufêmico, querem contribuir com a melhoria das faculdades em que estudam, como é que eles podem chegar até a comissão, fazer algum tipo de denúncia, sugerir alguma melhoria, solicitar uma atuação junto àquela faculdade? Então, Edu, eu vou pedir licença para olhar aqui para vocês que estão falando com a gente, para que vocês entendam que a comissão ela realmente é um espaço aberto. Então, Ingrid, eu quero fazer uma denúncia. Eu estou vendo que aqui na minha faculdade a gente está com uma dificuldade, a gente está com um problema em relação, por exemplo, à biblioteca desatualizada, a gente tem... Enfim, qualquer que seja o problema que você esteja sentindo na sua faculdade, você pode procurar tanto a OAB, ou seja, através do e-mail da OAB, aqui dos nossos telefones que sempre são repassados para a gente, através dos nossos perfis na rede social. É um canal aberto e que você pode chegar até a gente de forma menos desburocratizada. Vamos desburocratizar o acesso, eu acho que de forma geral, né, a OAB e a nossa comissão, para que você chegue até a gente possa dialogar. Se você quer participar da comissão, vem com a gente consegue também pensar em formas de você, aluno, aluna, contribuir para o ensino na sua faculdade e de forma geral no estado de Alagoas. Excelente, Ingrid. Fugindo um pouco agora da graduação, falando de um tema que eu sei que é caro para você. A pós-graduação stricto sensu, né, o mestrado, o doutorado, ele vem se tornando uma realidade também para a advocacia local. Como é que essa pós-graduação ela pode contribuir para a formação do advogado? Que a gente tem muito aquela ideia de que o mestrado, o doutorado está muito voltado para a academia. Mas como é que o advogado, aquela pessoa que atua, ele pode se beneficiar de um curso de mestrado ou de doutorado? Essa pergunta é excelente. E antes de responder ela, vou trazer uma outra questão. Geralmente, quando a jovem advogado, o jovem advogado, ou até o advogado que já está aí no mercado, ele olha para o seu contexto e faz: como eu posso me diferenciar? Hoje, o grande desafio de todos os profissionais de qualquer área é como eu me diferencio. Antes, uma pós-graduação lato sensu, após, já era um diferencial. Hoje não é mais. Hoje em dia, pós-graduação lato sensu tem em todo lugar, online, de tudo que é forma.
Foi por isso que há uma tendência forte, a gente vê cada vez mais advogados buscando o mestrado e o doutorado. Por quê? Porque eles são formas de você se diferenciar no mercado de trabalho. Então, além de você trazer para a sua existência, que é um olhar diferente, porque a academia do direito, o mestrado e o doutorado, ele te amplia horizontes de uma forma exponencial. Você tem acesso a pessoas que pensam diferentes, que estão ali engajadas em repensar paradigmas, paradoxos que a gente já tem ali por estabelecidos, e aí você começa a pensar de novo, pensar de novo. Então tem essa questão, que é uma questão humana, da sua formação cívica e humana, e tem a questão da titulação. Quando você vê um advogado que é mestre em direito, a gente presume que ele já tem um conhecimento que é acima da média. E um mestrado e um doutorado, e assim um doutorado. O doutorado, ele te traz um outro passo que você faz. Realmente é alguém que está ali sólido na sua trajetória. E com a solidez do conteúdo, você consegue ter na sua advocacia também algo muito mais profundo. Toda a minha atuação profissional na advocacia, ela vem inclusive da minha trajetória acadêmica. Por quê? Porque ela me dá bagagem, estofo, para poder enfrentar uma realidade prática. E isso, para quem está escutando a gente, é super indicado. Busquem um mestrado, busquem um doutorado como uma forma de se diferenciar. E você se diferencia, ganha mais que o advogado. E aí, vai ganhar mais. Por quê? Porque presume-se que você tem uma qualificação acima dos seus concorrentes. Ingrid, o nosso tempo é curto. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Eu agradeço mais uma vez o convite, Eduardo. Eu agradeço a vocês que estão aqui acompanhando a gente nesse momento de abertura da ordem aqui pelas redes, né? Mais do que aqui no ambiente físico. Eu agradeço a interlocução. Me coloco mais uma vez à disposição de todos, não só eu, como todos os membros da Comissão de Ensino Jurídico e aqui também da OAB Alagoas. Vamos juntos, contem conosco. Muito obrigado, Ingrid. Essa foi mais uma edição do Ordem na Conversa. Para acompanhar mais informações sobre a OAB, acesse os nossos canais oficiais. Até breve!